Chante FM, a rádio que te ouve. Sejam bem-vindos ao podcast Transmissões Cristalinas. O responsável, o autor, a pessoa que vem aqui para trazer tanta sabedoria e tanto conhecimento para nós, que é o Sérgio Cristal Solar. Seja bem-vindo, Sérgio. Saudações, amada irmã. É muita alegria de estar aqui com vocês de novo. Estar aqui na Rádio Chante FM, né? Agora na nave oficial aqui, conhecendo esse estúdio maravilhoso, fantástico, que tá lindo, gente. Que primosia. Jesus já falava, né? A gente já falava também de Jesus um pouco, né? Sim. Do nosso mestre, nosso grande mestre, que ele falava, né? Quem tiver ouvidos que ouça. O recado foi dado. Né? E olhos que vejam, né? Que vejam, E é sobre isso que a gente vai falar hoje, Ju. Exatamente sobre a nossa percepção da realidade, né? E como que isso está sendo mascaradamente influenciado e distorcido. E qual que era, na verdade, o plano divino para a humanidade aqui na Terra. Então nós vamos falar hoje sobre a Matrix de controle. Sim. Aqui inaugurando, né, nossa transmissão cristalina, né? A gente vinha aí no podcast Despertar, né? Sim, sim. E agora a gente vai fazer uma transição para um novo modelo, né? Que traz as mesmas temáticas, mas com outro nome, né? Com outra frequência e com outro propósito, que a gente vai soltando aos pouquinhos essa novidade que a gente está construindo junto e preparando, é claro, para você, nosso ouvinte querido, nosso espectador aqui. Sim, sim. Então, o último programa, né, que a gente falou, já faz um tempinho, né, Sérgio? Foi de 2024, mas está lá, foi todo gravado. O Sérgio estava cantando e a gente falou sobre Lemúria e Atlântida, né? A queda, a transgressão e a queda de Lemúria e Atlântida e toda essa transgressão que a gente vive até hoje. Exatamente. Então a gente tá tudo lá, muito fácil de entender. Para quem não assistiu, por favor, vai lá. Até vou deixar aqui, ó, o link para vocês poderem voltar a esse podcast. É importante ver esse primeiro para poder adentrar esse que a gente vai falar hoje, né? Porque tudo é um sequenciamento, né? Então a Sim. gente começou lá na Lemúria, depois falamos sobre a Atlântida, sobre o Egito, e hoje a gente vai dar uma sequência de como que isso que a gente abordou naqueles outros podcasts afeta a nossa experiência humana aqui e agora. Sim, e Sérgio, é importante falar, né, que aquele podcast que a gente gravou, ele falava muito sobre o Egito, né? Sim. E agora a gente tá com viagem marcada pro Egito. Meu Olha Deus só! Do céu, que eu nem sabia maravilha. que eu ia, né? Naquela época eu nem sabia, assim, que ia dar certo. Nem sei se acho que tu não sabia ainda, né? Olha, de verdade, quando a gente abordou o tema no podcast, eu falei, olha, não deve ser por acaso. A Ju tem alguma coisa a ver e tá dentro dessa conexão, né? E é assim que acabou acontecendo, graças a Deus, né, Ju? Agora a gente vai pro Egito e quem sabe, se tudo der certo, a gente faz umas transmissões de lá também, né, Sérgio? Mas com grande certeza, imagina, vamos lá pegar em algum hotel, né, Ju? Sim. Fazer uma transmissão ao vivo para vocês lá do Egito, imagina. Sim. Se você gostou e der ideia e quer que a gente faça, dá um incentivo, comenta aí, né? Dá uma compartilhada no conteúdo que com certeza a gente vai estar fazendo sim, Ju. Exatamente. Então, transmissões cristalinas ou transmissão cristalina? Vamos decidir agora. Transmissões cristalinas. Transmissões. Porque vão ser várias. Várias. Se Deus quiser, temos um caminho longo aí pela frente de missão. Tá bom, Sérgio, agora eu vou deixar você falar, porque eu sei que você tem muito para nos passar, né, sobre esse podcast e sobre todo esse conhecimento que você estuda. Você é um homem muito sábio, que estuda demais. O Sérgio tem muita coisa. Quanto mais você conversa com ele, mais você fica assim, nossa, ele tem mais coisa para passar? Como é que ele tem tanto conhecimento? Como é que ele traz tudo isso? Eu quero ser como ele. A gente vai falar então sobre matriz de controle, vai começar por isso? Exatamente, né? A gente vai começar a falar exatamente do ponto que a gente parou, que é a queda de consciência, né? Então, resgatando, né, um pouco, em resumo, do que a gente já havia falado em relação ao holograma, que é o poder do amor e o amor pelo poder, em como que nós escolhemos, né, enquanto humanidade na época de Lemúria e Atlântida, infelizmente, pela experiência, né, do amor pelo poder. Então, onde a gente acumulou o poder, riqueza, terra, começou a dividir, né, territórios, acumular riquezas e construir impérios, nós nos desconectamos com o plano divino, que era, na verdade, a construção de uma grande comunidade planetária, onde a abundância é para todos, onde existe igualdade e equanimidade, onde nós dividimos recursos e mantemos uma comunhão de consciência com todo o planeta e com todos os seres que aqui estão. Né? Então, quando a gente escolhe construir impérios, ao invés de construir uma terra em comunhão, numa tribo planetária, nós, então, abrimos
portas astrais, dimensionais, para que seres de outras esferas, que fazem parte, né, de um sistema e um governo oculto caído, são seres, né, de sombra, seres de escuridão, adentrassem o planeta. E, juntamente com seres humanos encarnados que estavam à frente das instituições de poder, que eram, né, quem governavam as populações, que era quem detinha os recursos naturais e econômicos, né, fizessem então pactos, acordos, contratos com esses seres. E aí é que começa todo o desenvolvimento, né, do que a gente vive hoje em dia enquanto humanidade, que é o início da tecnosfera e o desenvolvimento intencional da matrix de controle. Sim. E aí a gente precisa compreender o que é essa matrix e como ela é coordenada, como ela é estruturada. Eu já estava aqui para perguntar o que é essa matrix. Exatamente. Então, a matrix de controle é toda uma organização oculta que domina o poder na Terra com a simples intenção de manter uma estrutura de escravidão inconsciente da humanidade. E como é que essa escravidão se manifesta, pra gente saber se a gente já não é escravo? Isso. Essa é a questão. Porque a gente tem uma ilusão de liberdade através de uma realidade que é totalmente programada por esses seres. Através dos sistemas que sustentam essa matrix de controle. Vou chutar. Então, qual que é a metodologia? É a manipulação da sua frequência vibracional. Sim, sim. E aí vai dar o seu chute agora. Eu vou dar meu chute. Religião, instituição, né, gente? A religião em forma de instituição, como igreja católica, não vou falar, acho melhor não falar, né? Igreja evangélica, e eu vou parar por aqui. O ensino das nossas crianças. Perfeito. Né? Tem um livro que se chama assim, Mais Esperto que o Diabo. Ele fala disso. Eu li esse livro a primeira vez, eu fiquei chocada. Sim. E eu li e falei assim, gente, como assim? Então ele fala, o autor, ele fala, é o Napoleão Hill, né? Sim. Ele fala que é pela religião, instituição como instituição, o ensino das crianças nas escolas, que ensinam as crianças a competirem e nunca se ajudarem, né? Eu sou melhor que o outro, que ensina a tal da meritocracia, a política. Exatamente. Acho que são esses os 3 pilares maiores. Sim. Tem outro livro dos Pleiadianos também, né, que você me recomendou, e um outro que eu tô lendo agora, também dos Pleiadianos, que ele é muito bom. Ele fala exatamente o que tem no livro ali, mas com mais embasamento também, com mais direcionamento. Outra visão. Outra visão. Então, gente, é muito bom. Quem puder, leia, que vocês vão compreender tudo isso que a gente está falando aqui, e você vai ter muitos despertares, que não é um só. Você vai falar, meu Deus, é isso. Bom, então... naturalmente você já trouxe aqui, né, a chave de toda a questão, que como a gente veio falando então, a manipulação vibracional da tua energia é o método que eles têm para te manter numa frequência de consciência escravizada. Sim. Então, as instituições, né, que são a própria família, enquanto uma estrutura, uma célula da sociedade que reproduz vários tipos de crenças, comportamentos de baixa frequência, e é induzida a criar-nos dentro de todo um contexto de consciência de escassez, de medo, de padrões vibracionais baixos na convivência. Então tem todo um modelo de família que nos é vendido que nada tem a ver com a origem, que é essa raiz da experiência humana, tá? E aí, a partir disso, né, a própria sociedade, nas instituições que trazem toda uma coerção social, né, no sentido de modelos do que é o belo, modelos do que é ser poderoso, do que é ter sucesso, comportamentos que são aceitáveis, que não são aceitáveis, e toda uma manipulação imagética do que você deve ser, do que você deve fazer, que restringe a conexão com a tua essência e com a expressão singular e autêntica do seu ser. Que eu vou trazer mais uma coisa que você foi falando aí, veio pra mim, no livro dos Pleiadianos, o primeiro que eu li, que era Mensageiros do Amanhã, e depois tem a Terra, a Biblioteca Viva, que são
Sim. muito bons. A leitura, esses estão fantásticos. A leitura é muito fácil. Mensageiros do Amanhecer do e Amanhecer. Terra, a Biblioteca Viva. São 2 livros sensacionais dos pleiadianos. Muito, muito maravilhoso mesmo. Muito, super indicado. O Sérgio que me indicou, comecei a ler. Nossa, eu li acho que o primeiro numa semana. Assim, foi tão bom que eu ia e eu, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Mas eles trazem lá muitas informações interessantes, assim. Até esqueci que eu ia falar. Olha só, acho que não é pra eu falar não, Sérgio. Então, agora eu lembrei. Olha, era pra eu esquecer, pra eu lembrar, porque tem todo um porquê na história. Que é assim, né, gente? É assim, a espiritualidade ela age dessa forma. Como você estava falando, né? Modelos de como andar, como se vestir, como se comportar. Exatamente. E os pleiadianos, eles nos falam lá, depois você fala um pouquinho dos pleiadianos, quem são eles. Uhum. Eles nos falam lá sobre o nosso sentir. Que essa energia realmente manipuladora, ela fez com que a gente deixasse de lado o nosso sentir. Exato. Que a gente não validasse, não trouxesse o nosso sentir. Porque o nosso sentir é tudo que nós somos. É eu ter a sinceridade do meu coração e falar assim, não, eu não gosto disso, eu não concordo com isso, eu não me sinto confortável com isso. E hoje em dia a gente não pode falar mais isso. Exato. Você não pode falar, por exemplo, numa sala de aula para o seu professor que você discorda dele, ou você não pode falar na rua, ou você pode falar em qualquer lugar que você não está de acordo com aquilo que o teu sentir diz que não é certo, porque é o teu sentir, cada um é único, é se respeitar. Só que a gente não pode mais ser a gente autêntico, a gente é manipulado para ser o que querem que a gente seja. Exatamente. A gente tem que se manter dentro da caixinha, né? Se você se diferencia, começa a se desprogramar de todo esse sistema que te aprisiona, naturalmente você é relinchado, você é mal visto, você é julgado, e isso é intencionalmente, porque as pessoas mesmas reproduzem esse sistema na sua própria percepção e interferem na autoexpressão livre do ser humano. Mas voltando um pouco, né, porque a gente já vai chegar, né, mais profundamente nas consequências disso, então a gente falou sobre a própria família enquanto uma célula, né, distorcida da experiência comunitária planetária, né? Falamos também sobre a própria sociedade e suas instituições, falamos sobre educação, que imagina, né? Você constrói uma percepção do que é educar um ser humano completamente visando simplesmente formar trabalhadores. Você não tem na escola hoje em dia o incentivo do autoconhecimento, de uma prática de yoga, de meditação, de como você se conectar com a natureza, de como que você reconhece a sua essência. Então você tira todas as ferramentas de autoconsciência e expansão da energia e volta só para conteúdos que você usa simplesmente para passar em prova. Então, toda a formação é simplesmente para a pessoa virar um profissional. Não é para vamos formar um ser humano, vamos ensinar essa pessoa a se relacionar com o outro, com a vida, consigo mesmo, a ter uma consciência desperta, a cultivar os seus dons, os seus talentos naturais que ele já traz enquanto uma herança. Né? Então, toda a educação é voltada simplesmente para formar profissionais para o comércio, para manter o sistema escravos em funcionamento. Escravos, né? Então aí a educação também é um dos grandes pilares que devem ser revistos nessa reforma da transição planetária, certo? Mas não é só aí não, Ju. A indústria alimentícia. Por que você acha, você que está nos assistindo e você, Ju, que entraram transgênicos, agrotóxicos, um monte de substâncias que a gente nem sabe o que é colocado no nosso prato diariamente por conta da indústria alimentícia. É pra gente ficar doente e a gente manter aí todos os medicamentos, a farmácia mundial, né? Exatamente. Pra gente ficar doente, vão nos envenenando com uma dose diária, devagar. É a morte lenta. A morte lenta. Vamos lentamente nos matando, então metais pesados, os transgênicos que alteram o nosso DNA, que é seríssimo, é um crime para a humanidade que estão fazendo, né? E aí te mantém com o sistema imunológico enfraquecido, te mantém num gradiente de energia, de densidade, onde tu fica doente, onde as coisas não tem uma vitalidade, uma energia, uma disposição, e é exatamente esse o controle da tua frequência. Porque imagina, se a gente, né, ensina um modelo do que a pessoa deve ser, se a gente forma ela só para trabalhar pra gente, se a gente dá alimento de baixa frequência para ela se manter doente, e se a gente ensina que a vida é somente isso, é viver para pagar a conta, o que você vai ter? Que tipo de ser humano que você vai criar, que você vai desenvolver?
é uma massa de manobra. É fácil de simplesmente manter os ricos, os poderosos à frente de toda a matrix holográfica do sistema sociopolítico e econômico, e a gente aqui simplesmente vivendo como marionetes, né? Eu sempre achei muito injusto, né, Sérgio, saber que o mundo é tão rico, a Terra, e a própria Biblioteca Viva, o livro vai contar isso, é tão rico em tantas coisas, ela é tão maravilhosa, nos dá tudo, nos nutre, e poucas pessoas são ricas, que detêm muita riqueza, e muitas pessoas são muito pobres, sem, assim, muita dificuldade até para sobreviver no dia a dia. Isso é muito injusto. Sempre me questionei sobre isso. Exatamente, né? Porque a partir do momento em que nós, enquanto humanidade, escolhemos pela queda de consciência através das nossas ações egocentradas, nós cocriamos, né, uma ruptura com a rota evolutiva, tá? Então não era essa a experiência da vontade divina para esse planeta. É isso que precisa ficar claro. Às vezes a gente pensa, né, a gente olha para a sociedade e vê o caos que tá, tudo isso, e as coisas como tão difíceis, né, duras, tantas coisas que estão acontecendo, e a gente pensa, meu Deus, o que aconteceu? Onde que está Deus, né? Então, esse tempo está contado, né? O tempo da tecnosfera, o tempo da selva de pedra, como a gente fala, né? Daquilo que a gente criou sobre a matrix cristalina planetária, porque daí tem a matrix de controle, que nos aprisiona numa frequência baixa de densidade de terceira dimensão, mas nós temos a matrix cristalina, a matriz cristalina, a matriz da Mãe Terra e a sua natureza, que é abundância, que é beleza, que é singularidade, que é autenticidade, né? E que é toda essa riqueza da experiência humana que nós viemos aqui ter, tá? Sim. Que é a ilusão é o medo, a escassez, a doença, a miséria, a morte, a guerra. Essa é a experiência distorcida, é a malha caída, é a malha transgressa. E a experiência evolutiva, aquilo que é para nós vivermos, a vontade divina, é que a gente crie uma comunidade planetária, que a gente possa dividir toda a abundância da riqueza da Terra, compartilhando, né, tradições, culturas, conhecimentos, sabedorias, né, e viver numa comunidade planetária, que tem uma comunhão entre todos os seres, né, onde a gente então aprende a se cuidar um do outro. É o coletivo, a né? Se amar e a cuidar da Terra. Né, e criar aqui uma civilização que tem consciência do que é esse planeta no universo. Sim. Né? Então o propósito divino não é essa experiência ilusória que nós estamos vivendo. E aí o que está acontecendo? Agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa live, que é as fissuras que estão se abrindo na matrix de controle e o tempo do relógio cósmico que estava programado para o despertar da consciência, que é o que está acontecendo agora. Né? Eu ia até falar antes, 2% da população do mundo está desperta, de resto os 98% dormem. Né? E esses 2%, como é que eles chegaram aqui? Quem são esses 2%? Espero que sejamos nós. Gente, tanto sofrimento, tanta coisa que às vezes eu pensava assim, mas meu Deus, esse mundo, não é para eu estar aqui, que mundo é esse? Né? Ali naquela dor, naquele sofrimento, eu não concordo com esse mundo, egoísta. Né? Espero que eu seja uma, porque eu já sofri bastante, tá? Eu continuo sofrendo. Todos nós, como nós estamos inseridos nesse coletivo, nós, digamos que sentimos, né, toda essa dor do planeta, né, e a própria dor da humanidade, dessa escravidão que já vem de milênios, né, Jo? Então, o que está acontecendo agora é uma elevação do gradiente de energia, onde o planeta Terra está sendo exposto a uma alta frequência de raios solares, tá? Então, isso é um ciclo cósmico. Tá? E quando eu falei no relógio cósmico, né, que estava programado, é porque nós temos um ciclo de evolução, né, pela nossa galáxia, do sistema solar que nós estamos inseridos, que dura 26 mil anos, que é o tempo que a nossa Terra demora para dar uma volta inteira ao redor do grande sol central das Pleiades. Você falou dos Pleiadianos, né? Pleiades. Alcyon, né? Então, nós temos o nosso sol local, que nos ilumina todo dia, né? Que é uma divindade logóica, aquele que nos doa a vida, que traz luz, que traz calor, que traz consciência, que nos desperta, né? Nosso astro-rei, nosso sol. Mas assim como nós temos o nosso sol dentro do nosso sistema solar, existem muitos outros milhares de sóis que iluminam muitos outros planetas, estrelas e civilizações. Então o nosso sol,
ele possui uma irmandade, digamos assim, né, com o Sol central das Pleiades, que fica localizado na constelação de Touro, né? É um conglomerado de estrelas Pleiades, né? Que é conhecido como as 7 irmãs, porque tem 7 estrelas que são visíveis a olho nu. E que dentro de mitologia de várias tradições e várias culturas eram reverenciadas como as 7 irmãs, né? Porque elas são foram uma referência para a navegação, só que muito antes disso, as civilizações antigas sabiam que os pleiadianos, né, aqui era uma das raças estelares, né, que vieram interagir com a inserção da própria experiência humana na Terra. Tá? Então, é uma das famílias galácticas aí que nós temos, né, que vieram aqui nos ajudar a inserir o DNA adâmico nos hominídeos lá milênios atrás, na época da Lemúria, como a gente já falou. Né? Tá certo? Então, nós temos, enquanto sistema solar, um ciclo de 26 mil anos ao redor do Sol central das Pleiades, aonde nós entramos na virada do milênio, no que é conhecido, Ju, por cinturão de fótons das Pleiades. É uma região de alta frequência vibracional, onde tudo que passa por ali entra num salto quântico de energia e consciência. Nossa. Por conta da energia fotônica. Sim. Então nós estamos agora, na virada do milênio, entramos no cinturão de fótons, todo o nosso sistema solar inteiro. E aí a gente está recebendo uma quantidade de energia e frequência do universo, do cosmos, muito elevada. O que começa a acontecer? Toda essa matrix de controle que está programada nas instituições começa a ser revelada. As informações e desprogramação da experiência ilusória começaram a acontecer. E aí, canais de luz que vieram aqui com compromisso com esta verdade e com esse desmantelamento dessa matrix de escravidão humana, compartilhar as sabedorias das mensagens, né, das informações e também das ferramentas para a libertação da humanidade dessa escravidão da matrix frequencial. Tá? Sim, sim. Então esse é o contexto que a gente está inserido, por conta dos raios, dos flechas solares que ativam a matriz cristalina planetária, as informações das civilizações antigas, da origem da humanidade, do que está acontecendo com a programação do controle da humanidade começam a ser veiculados. Então isso está acontecendo como ondas de despertar, onde uma primeira leva traz informação, compartilha ferramentas, é toda uma revolução silenciosa que acontece, que atinge outras pessoas, que falam para outras e gera uma outra onda, e assim a gente está co-criando uma nova terra, uma nova humanidade, e é trabalho de formiguinha, Ju. Não é um estalar de dedo, nem alguém que vai vir salvar, é nós aqui conversando, compartilhando a mensagem, expandindo para quem está nos assistindo, bem assim, nosso verbo, nosso coração vai tocando e despertando a memória divina de cada um, e assim a gente vai se unindo e se juntando para construir esse novo planeta. Sim, sim. Sérgio, deixa eu ver aqui que eu vou te perguntar, né? Não sei o que eu te pergunto primeiro. Eu vou dar 3 tópicos, aí você fala. Não sei se você já falou, mas que você não falou. Perfeito. Da energia vril, né? Que você não falou ainda, eu tenho certeza, eu tenho muita curiosidade. A matriz carbono e origem da tecnosfera. Aí você escolhe o que você vai falar primeiro. Perfeito. Na sequência. Então vamos falar das 3 coisas juntos? Pode ser, olha, melhor ainda, né? Você só fala devagar pra gente poder entender, né? Tá joia. Então a primeira coisa que eu quero dizer é em relação ao carbono, né? Então a nossa experiência, tá, lá na origem Lemúria, Atlântida, era numa matriz de sílica, tá? A sílica, SiO2, né? É a base do cristal de quartzo. Então nós somos seres cristalinos, tá? A nossa origem enquanto corpo físico era sermos seres cristalinos. Mas então com a queda de consciência e a densificação do nosso padrão vibracional, a gente se ancorou em corpos de carbono. Então a base, né, da nossa química e biofísica corporal, do nosso corpo físico agora é mais densa, é uma matriz de carbono, tá? Então isso acontece através da desaceleração dos elétrons nos átomos do nosso corpo. Gente, é física. Quando É importante você falar isso, Sérgio, porque
Pessoas que acessam esse conteúdo a primeira vez, às vezes ainda estão assim, tentando compreender, meio confusas. Elas vão dizer, nossa, mas que papo de louco é isso? De onde é que essa pessoa tirou isso? E muita gente também que fala assim, ai, mas a ciência comprova que não é isso, que existiu né, outras coisas e tal. Mas tudo isso que a gente fala aqui são baseados na ciência e baseados em canalizações espirituais. Inclusive, saiu uma reportagem recentemente sobre os médiums, né? Tu é um médium, né, Sérgio? Olha, todos nós somos. Todos nós somos, né? A grande questão é a graduação do desenvolvimento mediúnico. Porque nós somos um canal entre as esferas superiores e a Terra, todos nós. Mas a consciência que nós temos disso e como nós desenvolvemos as habilidades de sermos um canal é que conta. Né? Recentemente saiu um estudo aqui no Brasil que eu fiquei bem feliz em saber que os brasileiros estavam buscando isso, porque aqui também tem muita gente espiritualizada no Brasil. E aí eles fizeram um estudo sobre as pessoas que são médiums, os médiums mais despertos, e o DNA deles é diferente dos demais da família, dos irmãos, do pai, da mãe, dos parentes ali de primeiro grau. Então, ou seja, isso a ciência comprovou realmente que eles têm ali algo no DNA diferente das demais pessoas. Então, isso já foi comprovado pela ciência que o que a gente está falando aqui não é papo de louco e que não é conversa fiada, que não é historinha da nossa cabeça. Até porque historinha da nossa cabeça, muitas vezes é uma comunicação muito grande da nossa mediunidade e a gente fala, só a história da nossa cabeça. É uma história. E ela exige que você olhe para ela e dê a importância que ela necessita. E é bem nesse tópico do DNA que a gente vai compreender a matriz de carbono, João. A questão é uma só. O que a nossa ciência ainda não consegue comprovar é porque a gente ainda não desenvolveu os aparelhos necessários para mensurar as qualidades de energia do que a gente está falando. Mas não é porque não é real, né? É porque ainda não pode ser mensurado devido aos limites, às limitações da tecnologia como ela está. Pensa que há 300 anos atrás a gente não tinha computador, a gente não tinha celular. Então a nossa tecnologia ela está se desenvolvendo e a gente começa a perceber outras frequências mais sutis que estão aqui, mas não são enxergadas pelos nossos sentidos, né? Então isso é só questão de tempo. E no tempo que a gente está, muitas comprovações de coisas que são faladas há milênios nas tradições ancestrais, que agora estão começando a ser compreendidas cientificamente, né? Uma delas é o DNA. Então nessa queda de consciência, quando o nosso corpo, né, sai de uma frequência de quinta dimensão com a natureza em sílica, cristal, quartzo e cai para uma frequência de carbono, se desligam 10 camadas do nosso DNA. Nosso DNA na origem possui 12 camadas, as quais estão ativadas aqui agora na base de carbono do nosso corpo, apenas 2, que é aquela dupla hélice do DNA que já foi, né, estudada e vista microscopicamente. Né? Então, essa é a primeira e a segunda camada do DNA, é o DNA físico. Mas o nosso DNA físico, ele se conecta através de ligamentos energéticos cristalinos, sutis, com todo o DNA da matriz divina, que é uma matriz etérica, que é uma matriz de energia mais sutil do que essa matéria que a gente consegue enxergar com os olhos, energética, entende? E aí, conforme a gente vai reativando esse DNA, que é a nossa natureza divina, né, nossa consciência vai despertando, a percepção que nós temos da realidade vai se expandindo e nós conseguimos interagir conscientemente com essas outras dimensões da consciência. Tá? Então, em relação à matriz de carbono, né, com a sílica e a questão do DNA, é isso. Lá atrás, então, na queda de consciência, para experienciar a densidade do plano que era cada um, então, tem a permissão de construir o seu império e de experienciar egoicamente a realidade. Então tem uma queda de consciência que baixa a nossa frequência e a gente começa a experienciar de outra forma essa realidade, com um corpo mais denso. Entende? Por conta dessa densidade da experiência. Né? E agora é o tempo de retorno à origem, onde então o nosso DNA está se cristalizando novamente. Aonde então esses raios solares, né, pensa, já fazem 3 dias hoje, tá, que a gente não consegue medir a ressonância Schumann, a frequência Schumann do planeta. O que é isso? A Terra ela possui um batimento cardíaco, ela possui um pulso cardíaco, que é um campo eletromagnético
que circunda a Terra. Esse campo depende do quê? Da frequência do coração de cristal do planeta, interagindo com toda a energia cósmica que nós estamos recebendo. Então, através da interação da Terra com o universo, nós temos uma frequência que é o batimento de cardíaco da Terra, que é a frequência Schumann. Ah, não sabia disso? Há 3 dias que não está conseguindo medir, os equipamentos científicos deu blackout. Não, a gente não está conseguindo nem medir por conta do tamanho da frequência, tá tão elevada que não está sendo possível medir mais. Eu fiquei preocupada agora, será que parou? Será que a nossa mãe Terra parou de bater o coração dela? Nós estamos tudo lascados. Tá tão alta a frequência aliviada agora. Energética que nossos equipamentos já estão dando tilt, né? A tecnologia está falhando aí, né? Então, em relação a esses 2 tópicos que você me pediu, é essa conexão, né? Então, o que está acontecendo agora é uma transmutação de toda essa base de carbono densa para o retorno à nossa natureza cristalina. Então, o que está acontecendo é uma ativação biocristalina do nosso DNA, das nossas células, do nosso corpo físico, onde então o nosso corpo de luz, a nossa essência lumínica está sendo reativada para que a gente desperte a nossa consciência. Sim, tá? sim. E aí, onde entra a energia vril nisso? A energia vril é a mesma coisa que a gente fala energia taquiônica. São termos, né, que vêm de tradições e tempos diferentes. Energia vril é como a energia taquiônica foi chamada pelos antigos egípcios, tá? E essa energia vril foi desenvolvida, a primeira experiência dela na Atlântida, tá? O que essa energia faz? E qual que é a qualidade dessa energia? Ela anula a gravidade. Então, ela tem propriedades de inversão dos campos eletromagnéticos, tá? Então, através da interação com essa energia, a gente consegue, por exemplo, levitar, a gente consegue movimentar objetos físicos, tirando o peso da gravidade, entende? E foi assim que muitas construções, ou inclusive as pirâmides, que a gente vai ter o prazer de ir daqui a pouco, uns dias, né? Foram construídas. Ninguém sabe dizer se foi nave, se foi milhares de trabalhadores por dezenas de anos trabalhando, carregando aqueles blocos, mas ninguém sabe como que isso foi possível, porque até hoje a gente não consegue replicar esse tipo de construção com a tecnologia que a gente tem. Sim. Até, né, o Machu Picchu, para quem não foi no Peru, tu já foi no Peru, já Sérgio? Já foi, tive esse prazer, sim. Tem Machu Picchu, é muito enorme, e tem também aquela outra cidade que a gente foi lá, Ollantaytambo. Ollantaytambo tem um lugar lá que são 3 pedras colocadas juntas, elas são enormes e elas são cortadas como se fosse um laser, alguma coisa assim, perfeitas as pedras, e são colocadas uma em cima da outra de forma, uma perfeição que naquela época, muitos anos atrás, não teria como, a não ser que tivesse uma tecnologia ali que fizesse aquele trabalho. Gente, é um trabalho inacreditável. Sim. Inacreditável. Essa é outra manipulação, Ju. A gente foi, na nossa escola, programado para acreditar que a evolução humana ela é linear e para frente, né? Ou seja, a gente está aqui, então a experiência que a gente está tendo é a mais avançada e evoluída do planeta até agora. Lê do engano. Antes da queda de consciência, nós tínhamos civilizações avançadíssimas tecnologicamente aqui. Sim. Muita tecnologia que hoje em dia, para nossa consciência dormida, ainda é algo fantástico, é algo que a gente desacredita. Quando a gente fala de tipos de transportes que flutuavam, de construções que foram feitas com tecnologia laser, que foram blocos sendo levitados por energia vril, né? Peraí, o que é isso? Mas é um fato. Ninguém consegue comprovar como as sociedades antigas, as civilizações antigas construíram esses monumentos, como isso foi feito, né? Então, exatamente essa programação do esquecimento da nossa origem é que se inventam muitas histórias manipuladas em relação a isso, para que a gente não fique com a pulga atrás da orelha e vá atrás de conhecimento, de que realmente existiram civilizações muito mais avançadas que a gente. E em relação à energia vril, Ju, toda a base da tecnologia lemuriana e cristalina era cristal. O cristal é a tecnologia mais avançada do planeta. Não é à toa que o Vale do Silício e todos os eletrodomésticos que têm a base tecnológica mais envolvida, que são os smartphones, notebooks, todos têm chips de cristal. Sim. É a tecnologia mais avançada, são os cristais. Quando a gente dominar essa ciência de novo, a gente vai desenvolver energia livre,
que não precisa de rede elétrica, que é simplesmente a energia que se movimenta nesse planeta livremente através dos cristais, e usar isso, por exemplo, para desenvolver plantações com mais abundância, para desenvolver um ajuste do clima em certas regiões. Então, a partir do momento que você aprende a ciência cristalina, que é o que os Atlantes e os Lemurianos desenvolveram e foi chegar na tecnologia Vril, na energia Vril, aí você tem um total controle e domínio de forças da natureza e de interagir com essa mãe terra. A grande questão aqui, quando a gente chegou nesse ponto da tecnologia Atlante, isso foi usado para a guerra, Ju. Isso foi usado para o poder, para a conquista. E esse é o risco que nós corremos agora. Nós estamos chegando num ponto que é muito parecido com o máximo da tecnologia aonde chegou os Atlantes Lemurianos. Nós estamos a um passo disso, mesmo. Os próximos anos serão reveladores nesse sentido. Mas nós estamos ainda no mesmo dilema, que é utilizar isso para a libertação da humanidade, para produzir abundância para todos, para trazer energia livre disponível para todos, para dar um salto quântico em todo o nosso paradigma de saúde, de alimentação, ou nós temos aí outra linha de tempo, que é uma terceira guerra mundial, onde essas tecnologias são usadas para destruição em massa. Tá? Então, é por isso que nós estamos aqui, para compartilhar a mensagem e para trazer a consciência humana para a sua missão e o seu papel dentro desse planeta. Sim. Os nazistas, né, tentaram, eu fui procurar, fui pesquisar, os nazistas estavam em busca dessa tecnologia Vril, algo protegeu e não permitiu. Porque o que eles iam fazer? Eles iam destruir com a Terra. Eles já estavam destruindo, olha o que eles fizeram. Ressoa até hoje a dor que eles causaram. Eu tive lá, dentro da minha experiência humana, eu tive, né? Tive a permissão de ir lá em Auschwitz, no campo de concentração nazista, e é terrível o que você sente ali, né? De vibração do que aconteceu, e não é simplesmente matar, é humilhar, é um nível de doença. Começa a matar a alma primeiro das pessoas, né? Que mata talvez o medo. É algo assim cruel, é a crueldade máxima que um ser humano é capaz de fazer. Realmente ali foi bem duro, né? Mas também foi com uma missão, né? Chama violeta ali, ancorada, muitos encaminhamentos, muitas libertações em outros planos acontecendo, todo um trabalho, né? E é dessa forma que acontece, Ju. A gente somos seres crísticos, né? Então a nossa missão é na escuridão. A gente precisa entender isso. Não está fácil, as coisas o sistema está ruindo, está colapsando, as pessoas estão entrando em crises. Por quê? Porque é o momento disso acontecer. Antes da grande luz entrar, do despertar, a gente precisa compreender a ilusão que nós estamos inseridos e como a gente se ilude se misturando com isso, para que a gente desperte a nossa consciência e passe então a buscar co-criar outra realidade. Sim. Então é sobre isso agora que a gente vai direcionar, né, a nossa conversa aqui, para a gente ter também não alimentar o discurso da desesperança, porque não é sobre isso. A gente está aqui trazendo consciência, mas uma consciência que é direcionada para a evolução e para manifestarmos o novo, não para a gente entrar na vítima, né, e para a gente achar então que está tudo perdido. Não é essa aqui a fala, né? Pelo contrário, a gente está aqui para trazer consciência, para a gente manifestar esse novo, o que é a vontade divina, o que é o plano divino, para a gente construir essa nova terra, né, Ju? Então a gente falou sobre o que é a matrix de controle, sobre como a gente é condicionado, sobre como isso afeta a nossa vida no dia a dia, e agora a gente está falando sobre transição planetária, qual que é o contexto, né, cinturão de fótons, o aumento da frequência, os raios solares, ressonância Schumann, muitas coisas aqui estamos falando. Sim. E agora, qual que é a chave, né? Qual que é a porta de saída disso? Qual que é as práticas que nós podemos ter para nos libertarmos desse frequenciamento de manipulação energética através da matrix de controle? Aí eu vou passar o bastão para ti agora. Fala para mim quais são as suas chaves para que você eleve sua frequência, para que você desperte a co-criadora divina que você é, para que você cumpra a sua missão aqui na Terra.
Nossa, ele me jogou uma responsabilidade agora. A gente não tinha nem ensaiado isso antes, né? Então, né, eu acho que o despertar da consciência, né, Sérgio, é diário, é todo dia. E eu, por exemplo, como sou uma pessoa que pego muitas coisas e no início eu achava que eu era louca, né, porque eu estava dentro me enquadrei dentro dos ensinos religiosos, dos ensinos de educação ali, cultura familiar e tudo mais. E eu achava, nossa, isso que está acontecendo comigo, isso é loucura. Eu tinha muitos acessos. Quando não vinha em sonhos, vinha na realidade mesmo, consciente, no andar, no dia a dia. Então, eu aprendi também, depois de um tempo, principalmente após a maternidade, a respeitar o meu sentir. Para mim, a maior chave é isso. É eu chegar e falar, opa, peraí, eu não estou me sentindo confortável aqui. Então, o que eu vou fazer? Ou vou sair, ou vou falar, ou vou manifestar, ou vou fazer qualquer coisa para que eu possa limpar este campo e compreender, né? E também a conexão com a natureza, né? Com a Mãe Terra, né? Que eu aprendi, inclusive, né? Em vários atendimentos que eu fiz com o Sérgio falava, você tem que ir, sentar na terra, com a Jana também, se conectar com a terra. E eu falava, mas o que eu vou fazer sentar? Eu não tenho paciência. Eu não tenho, o tempo tá aí, o tempo tá correndo, né? E aí eu, naquela minha impaciência de ser, a conexão com a terra. Para mim é respeitar o meu sentir, as minhas chaves, conexão com a terra, conexão com as medicinas, a natureza, dos povos originários, de todos os indígenas, né? E eu acho que também é um eterno descobrimento, né? Não existe limitação, né, Sérgio? Sim. Porque viajar também é uma das chaves para se conectar. Mas o mais importante é você estar presente em você. Com certeza. Ancorar quem você é de verdade. E isso é de cada um. Quem eu sou de verdade? Eu, Ju, já sei quem eu sou de verdade, através dos meus acessos. E eu tenho que ancorar esse ser enorme que eu sou dentro deste corpo pequeno de carbono. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Espero Muito não bom, tê-los confundidos. Muito bom a tua resposta, é isso mesmo, né? Eu, dentro da minha prática, né? Dentro da nossa humanidade, a gente está aqui para compartilhar essas chaves, Ju, porque não tem uma receita, né? Olha, como é que você vai se libertar da Matrix? Né? Assim, cada um tem a sua forma. Sim. Às vezes é pela música, é selecionando boas frequências de mantras, ou selecionando frequências de música que te elevam, né? Porque a gente está aqui percebendo a realidade através dos nossos sentidos. Então a gente falou sobre a alimentação, a gente falou sobre a informação, os conteúdos, a educação, a gente falou sobre toda a questão das crenças, que essa questão da religião é importante a gente dizer, porque a gente aqui não é contra nenhuma prática religiosa, nós simplesmente estamos falando que compreender, né, o paradigma da nova era, que é o universalismo, é entender que a única religião é o amor. Todos nós aqui somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Deus, a fonte criadora, a Mãe Terra. E não podemos aqui mais propagar a morte de irmão por conta de uma crença religiosa. Porque imagina, né, por conta de uma crença, compreender que o outro não é seu irmão e que ele deve ser julgado, ser morto, ser violentado, ou falar que ele está errado na sua prática, da sua fé, né? Ou até menosprezar as mulheres, né? Achar que a mulher a mulher ela é menos que o homem, né, na sociedade. Isso então é o tempo da gente se libertar das prisões que nos distanciam do amor, do bem, tá? E isso independe da sua crença. Você praticar o amor e o bem, né? Aí quando alguém me fala sobre religião, eu falo assim, uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade, outra coisa é consciência. Aí, quando alguém vem me falar sobre religião, eu falo, qual religião Jesus praticava? O amor. Não existia igreja católica na época de Jesus. Ele gostava, né? Ele falava ao ar livre, não o que tinha ele lugar. trouxe? Qual que é a tua igreja? Qual que é o teu templo? É o teu corpo. Aonde está o reino dos céus? Dentro de ti. Sim. Então, Jesus, dentro de toda essa consciência caída, essa queda de consciência e toda essa experiência da tecnosfera e de todo o sistema de matrix de controle, ele foi o avatar escolhido para vir aqui nos relembrar do caminho de evolução divino, que é a nossa chama crística.
que é o nosso coração. Por isso que em muitas imagens ele está retratado com a mão voltada para o coração, né? Esse é o caminho da verdade, o caminho da essência, o caminho do encontro com o divino é o nosso coração. É a religião universal que é o amor. E é a gente construir no nosso dia a dia, não é indo uma vez na semana em um lugar rezar, é no nosso dia a dia, prática do bem. Ajudar o outro, né? Praticar a caridade, a gente se entender, se acolher, se amar, se ajudar um ao outro, né? Então, isso é a consciência crística. Essa é a religião primeira, antes de se tornar uma instituição, antes de se tornar dogmas, crenças, é viver no amor, na paz, no bem. É simples, a gente complica, a gente que traz para um mental que esquece do que é essencial, né? Então esse mestre veio nos trazer esse ensinamento, de que o teu corpo é o teu templo, é a tua igreja, e tu deves orar e vigiar, né, todo o santo dia, porque essa questão da matrix de controle, Ju, para a gente ter uma ideia sobre a liberdade, a chave da liberdade, sabe qual que é? É a sua assinatura vibracional. É a qualidade da frequência que você emana em cada segundo. Nossa. A chave é essa. E aí a gente tem que se refletir e perguntar, o que determina a minha frequência vibracional? É o que eu me alimento. Então, em relação a isso, a gente deve buscar alimentos orgânicos. Por quê? O que a terra nos dá é o que nos nutre. Sim. O plano divino é tão perfeito que Deus colocou que todas as frutas, as verduras, as raízes, as sementes, os legumes, que são perfeitos para que o nosso corpo se desenvolva. Então, tudo que a terra te dá enquanto uma mãe é aquilo que tu deves comer, se alimentar. O que vem da terra, o que é orgânico, que não tem transgênico, que não tem veneno, é o que está cheio de energia vital. É o que está cheio de vitamina, de proteína, de todos os nutrientes que o teu ser físico precisa. Pensa que a terra é realmente uma grande mãe, ela dá tudo para o seu filho. Tudo que vem da terra, com toda a abundância, né, de cores, sabores, aromas, né, tudo que a gente tem, essa delícia desse jardim, é o que é realmente para a gente se nutrir e se alimentar. Sim. É o que traz vitalidade e força para o nosso corpo. Então a primeira grande reforma é essa, é sair dos testes, né? Da coisinha rapidinha que tu pega e não sabe nem o que tem dentro e tá cheio de metal pesado, de toxina, de transgênico ali, e é buscar a terra de novo. Plantar, pegar fruta no pé, né? Se conectar com redes de famílias, né? Agricultoras, né? Que é essa teia que a gente precisa se conectar, com esse povo da terra. O povo que está trabalhando na terra, o povo que está plantando, o povo que sabe e tem consciência da riqueza que é comer uma fruta livre de transgênico, livre de veneno, né? Então a gente precisa incentivar essa teia. Então o primeiro ponto é esse, tá? Porque você pode buscar ler informações, praticar, mas a alimentação é algo muito físico. Então é o primeiro ponto, assim, digamos. Se você não corrige essa visão que tu tens da tua alimentação, muito dificilmente você vai conseguir elevar seu gradiente energético, porque a alimentação é todo dia, toda hora. Então é algo que determina muito a nossa energia. Sim. E aí, olhando para a alimentação, tu também podes olhar para os ambientes que você frequenta, né? Não adianta querer estar, né, levitando se você se expõe a frequências baixas. Sim. Onde tem confusão, onde tem falatório de vida de um de outro, onde tem energia de inveja, de ciúme, de ilusões, né? Então você também, os ambientes que você frequenta, por isso que eu te falei, a terra, né? Porque você vai para uma cachoeira, você vai para um mar, você vai fazer uma trilha na floresta, é a terra, é a natureza, é a matrix cristalina que te nutre, que traz equilíbrio, que traz paz, que traz harmonia, que traz enraizamento, né? Então é importante essa conexão com a natureza nesse sentido dos ambientes que nós frequentamos. Sim. Porque a natureza, os ambientes naturais, elas possuem as frequências que nos curam e que nos harmonizam, né? Então é importante a gente também ir em busca dessa conexão com os elementos, com a natureza, com as ervas, com as flores, com as plantas, e utilizarmos isso de uma forma simples, que é o que os antigos faziam, né? Sim. A avózinha que fazia o chá lá, né? Que trazia para nós. Então, eles sabiam que a verdadeira medicina é a terra. Sim. Toda a cura está na natureza. Todas as medicinas estão na natureza. Nas suas frutas, nas suas ervas, está tudo ali. A verdadeira farmácia é a natureza, né? A nossa saúde é essa, na origem, né? Então, esse é o primeiro ponto.
Aí a gente pode, além disso, buscar por informações de qualidade, como por exemplo o Viajante FM. Ah, boa! Assistir o podcast, vai estar depois disponível em vídeo, né, em áudio no Spotify, vai ouvir, consumir conteúdo de qualidade. Leituras, né, Ju? Selecionar livros bacanas, né, que a gente já passou algumas dicas aqui. Né, e a questão das emoções, do pensamento, né, e da vibração com que você lida com as coisas que te acontecem. Esse aí, digamos que é o master, né, que é onde a gente realmente está sendo treinado, porque imagina, numa sociedade que está toda impregnada de vibrações densas, né, num coletivo mental humano que está todo escravizado e adormecido, você se sustentar forte e firme, luminoso dentro dessa estrutura é que é a grande missão. Então a gente precisa estar com todas essas práticas e hábitos de autocuidado em dia para que a gente se mantenha fortes como canais para sustentar a transmutação de todo esse inconsciente coletivo que está aqui na Terra. Sim. Então a gente está falando aqui das chaves para a liberdade vibracional da Matrix. É buscar por informações de qualidade, é frequentar ambientes de alta frequência, é cuidar da sua alimentação, é buscar ter uma prática diária por dia, pelo menos. Beber água também. Isso, Sérgio, principalmente as que vêm da fonte, né, que também é essa nutrição energética. Né? Com cristal, o Sérgio sempre fala, coloca ali um quartzo rosa, coloca um cristal. Ó, a água aqui em casa é tudo com... a nossa tem quartzo rosa, né? Tá vendo? É assim. No outro programa você fala só da importância ferramentas práticas, né? A gente pode trazer, né, Ju? A importância de ter uma água com cristal solarizado. A gente pode trazer coisas mais minuciosas assim, né? De como é que a gente pode ter essas ferramentas no nosso dia a dia, né? E além de tudo isso, Ju, é buscar esse momento de conexão com a fonte divina que é você, né? E aí aqui eu quero trazer uma mensagem de que nós somos seres divinos, né? A gente busca fora sempre atender a prazeres, a buscar por ilusões, mas a verdadeira transcendência da Matrix é quando você se conecta com a divindade que está dentro de você e que é você. Porque no momento em que você se conecta com o ser de luz que você expande a sua consciência e se reconecta com o seu eu superior que te traz a memória de quem você é. Para além de toda essa manipulação das máscaras, né, das camadas e camadas da cebola que a gente se ilude com crenças da família, da instituição da igreja, de toda a sociedade, quando a gente vai para dentro e busca a conexão com o nosso eu superior, a gente vê que o que está acontecendo aqui é toda uma manipulação ilusória. E a gente se despe, né? Tira esses véus que nos aprisionam na Matrix e se relembra de que nós somos Deus, Criador. E aí nós nos tornamos co-criadores divinos, ao invés de escravos que reproduzimos, né, toda uma forma e um modo de vida, nós passamos a co-criar conscientemente a nossa realidade. E aí ao infinito e além. Não é isso. Porque nós podemos aqui criar tudo o que nós quisermos. Nós temos esse poder. A vida que você quer, os sonhos que você quer, as intenções mais puras da sua essência você pode manifestar. Você é livre para ser quem você é, para assumir a sua verdade e para expressar em liberdade a sua essência. Nós somos seres livres, poderosos, criadores divinos e herdeiros de toda a maravilha que é o universo. Então, despertar o co-criador divino é a saída, é a chave para a libertação da Matrix de controle. Arrou. No próximo podcast, Sérgio, quem sabe a gente faz diretamente do Egito. Eu acho que vai dar. Transmissões cristalinas diretamente do Egito. Aguardem, né? Arrou. Gratidão, viu, Sérgio? Até uma próxima. Até. Gratidão a quem está nos ouvindo, gratidão a todo o astral maior que está aqui presente, né? Trazendo esses ensinamentos. Ao Mestre Jesus, né? Sim. Como a gente trouxe a lembrança desse grande e querido irmão nosso, né? Que mora dentro dos nossos corações, e a segunda vinda dele não é num corpo, é na humanidade. Todos nós. É aqui. Nós nos despertamos, né? Nessa frequência e a gente dando as mãos para construir esse novo planeta. Vamos embora junto, família. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Gratidão, Jô. Vamos que vamos. Saudações.